Senhoras e senhores, hoje conversaremos sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Mas antes de mais nada, já verifique se você é inscrito no canal e se não for, inscreva-se já, curta o vídeo e vamos lá. Fernando Pessoa é conhecido como um dos maiores autores de língua portuguesa. E não é por acaso, conforme veremos hoje. Pessoa nasce em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888 e falece na mesma cidade no dia 30 de novembro de 1935. Ele foi poeta, tradutor, ensaísta, filósofo, astrólogo, dramaturgo e crítico literário. Foi sem dúvida um autor multifacetado e teve uma educação muito rica justamente nesse sentido do ensino. Ele foi educado em uma escola da África do Sul, porém era uma escola católica irlandesa. Então desde cedo ele teve um contato muito forte com a língua inglesa. Justamente por isso a maioria da sua obra foi escrita em inglês, apesar dele ser um poeta português. Pode ser devido aos textos em inglês serem mais lidos, visto que mais pessoas sabem falar inglês, ou também pode ser aí por uma questão de identificação com a língua, não sabemos ao certo. E como ele sabia falar, escrever em inglês, ele traduziu vários autores do inglês para o português, como por exemplo Shakespeare e Edgar Allan Poe. Os seus principais trabalhos são os livros Mensagem e o livro do Desassossego, cuja resenha já está disponível aqui no canal para vocês. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Contudo, o que mais chama a atenção nesse autor e na sua obra são os seus heterônimos, esse processo de heteronímia conduzida por esse autor / inventor. Mas vamos entender um pouco melhor aí o que é essa tal de heteronímia. Bom, héteros vem do grego, que significa diferente. Ônoma também vem do grego, mas que significa nome, ou seja, nomes diferentes. Porém, no caso de Pessoa, não temos ali somente nomes diferentes com os quais ele assina sua obra, mas também personalidades diferentes para cada nome. Então, por isso, é muito importante que nós não venhamos a confundir heterônimo com pseudônimo e personagem. O personagem é aquele que é mais comum a nós. Ele faz parte da narrativa, ele faz parte daquela história de ficção. Ele é um atuante da história, então ele pode ser uma pessoa, às vezes um animal, às vezes um ser imaginário, e nas narrativas mais modernas até mesmo o espaço. Ou seja, ele não se confunde com outra personalidade do autor. Pseudônimo também não se confunde com heterônimo, porque pseudônimo é o autor que está escrevendo com a sua personalidade, porém ele simplesmente não assina o seu nome, independentemente do motivo, seja porque não quis, seja porque foi impedido pela editora, pelo momento histórico, não importa. Pseudônimo basicamente é o autor que escolhe outro nome ali para assinar. Enfim, ele quer esconder o seu nome verdadeiro. Isso acontecia muito com as mulheres, porque antigamente, se as mulheres assinassem os seus livros com seus nomes femininos, digamos assim, ele não teria tanto prestígio quanto se fosse assinado por um homem. Por isso as mulheres escreviam esses livros e assinavam com nomes masculinos. E os heterônimos, por sua vez, eles vão constituir uma personalidade que é diferente da do autor. Ou seja, além do autor escrever a história, ele também vai escrever a personalidade daquele que a escreve. É um pouco complexo, mas vai ficar mais simples no decorrer desse vídeo. Espero. O criador do heterônimo é o ortônimo. Então, no caso, por exemplo, o Fernando Pessoa seria o ortônimo e as personalidades que ele cria, esses autores fictícios que ele cria, seriam os heterônimos. E aí ele tem vários heterônimos. Estima-se aí que ele tenha 70, segundo alguns críticos, outros dizem que bem menos, outros dizem que mais, mas o fato é que nós temos ali 3 principais heterônimos e um semi-heterônimo, e aí já complica, né? Agora que eu estava começando a entender o que é heterônimo, vem o semi-heterônimo, mas calma lá. O fato é que nós conseguimos entender um pouco melhor o que é um heterônimo devido às palavras do próprio Fernando Pessoa. Isso porque um poeta, tradutor e crítico literário chamado Adolfo Casais Monteiro escreve uma carta para o Fernando Pessoa perguntando que história é essa de heterônimo, como que funciona e tudo mais. E aí, em resposta a esse escritor, o Fernando Pessoa explica esse processo heteronímico.
E é até um pouco triste que o Adolfo, apesar de ter uma obra ali bem completa, ter trabalhado em diversas profissões de prestígio, ele acaba ali sendo mais conhecido às vezes por causa dessa carta que ele escreveu para o Pessoa. Mas afinal, se não fosse ele, talvez nós tivéssemos uma ideia totalmente diferente do que são heterônimos. O Adolfo também escreve umas críticas ali para o Fernando Pessoa nessa carta, mas o Fernando Pessoa responde de uma maneira muito magnífica, sabe? Explicando, refutando cada uma dessas críticas e até mesmo concordando com algumas. E é curioso que o Fernando Pessoa comenta nessa carta, além de outras coisas importantes, que ele é um dos poucos poetas portugueses que não decretou que é incapaz de errar. Ou seja, que ele admite que é possível que ele tenha errado, que é possível que ele tenha cometido certos atos ali incertos. Mas, no geral, essa carta ela se centra em 3 tópicos. O primeiro ali seria sobre as futuras publicações do Fernando Pessoa, o segundo sobre os heterônimos e a terceira sobre o ocultismo pelo qual o Fernando Pessoa tinha certo interesse. Fernando Pessoa, que era uma pessoa de muitas crenças, inclusive houve um episódio em que ele se encontraria com a Cecília Meirelles, mas ele acabou vendo ali no horóscopo dele que não seria um bom dia para o encontro e deu um bolo na Cecília. Então, para vocês terem uma ideia do nível de crença ali do garoto. E nessa carta também ele explica que ele, Fernando Pessoa, com a sua personalidade, gosta de ser chamado de Fernando Pessoa ele mesmo, ou seja, não é uma personalidade criada. E ele fala então dos seus 3 heterônimos principais e chegamos ao ponto de entendê-los. Temos o Alberto Caeiro, no qual Fernando Pessoa diz que coloca todo o seu poder de despersonalização dramática. Temos o Ricardo Reis, no qual Fernando Pessoa diz que coloca toda a sua disciplina mental. E Álvaro de Campos, no qual Fernando Pessoa diz que coloca toda a sua emoção. Aliás, colocaria mais emoção do que ele mesmo já sentiu em toda a sua vida. Mas qual é a gênese desses heterônimos? De onde eles surgiram? De onde veio essa ideia? Começando pela parte psíquica, a origem, então, dos heterônimos de Fernando Pessoa, segundo ele mesmo, seria um traço de histeria que ele carrega em si. Fernando Pessoa fala que desde criança ele sempre teve uma tendência para criar no seu entorno um mundo fictício. Então ele diz que o seu primeiro heterônimo foi um tal de Chevalier Pá e ele, Fernando Pessoa, apenas 6 anos. E esse Chevalier Pá escrevia cartas para o Fernando Pessoa. Só que vejam bem, era o Fernando Pessoa que criava essa personalidade, esse Chevalier Pá, e que escrevia essas cartas para o Fernando Pessoa ele mesmo. Então olha só essa criatividade que ele tinha ali já quando criança. E ele fala até nesse momento que ele sente muita saudade desse heterônimo. Até porque alguns heterônimos nasceram e morreram já durante essa obra do Fernando Pessoa. É engraçado que um heterônimo de repente aprendeu com outro, foi aluno de outro, e é realmente como se eles fossem reais. E ele fala que desde então essa infância, essa tendência dele de criar um mundo muito parecido com o nosso, mas com outras pessoas e na imaginação, nunca saiu dele. Ele comenta que é como se um espírito alheio viesse e escrevesse essas personalidades como se fosse realmente outra pessoa, mas é ele. Não tem nada de sobrenatural nisso, não é um espírito assim que vem nele, faz com que ele escreva isso, estilo Chico Xavier. Não é nada disso. É simplesmente um momento de, podemos pensar ali que profunda emoção, sejam emoções boas ou más, mas que devido a algo inexplicável, ele se sente inspirado a escrever isso. Então é tudo muito espontâneo, não é algo, hoje eu vou sentar e vou escrever esse heterônimo. Nem sempre, né? Então, muito ele diz que se vem dessa espontaneidade. E ele fala tudo isso naquela mesma carta. Ainda estamos falando da carta. Essa carta aí, hein, gerou pano pra manga. E ele diz que ele sente, que ele ouve, que ele vê, que ele realmente tem alguns desses heterônimos como se fossem seus amigos. Então, Alberto Caeiro, apesar de ele ser um heterônimo, ele é considerado o mestre acima de Fernando Pessoa, ele mesmo. E esses heterônimos, eles não somente têm personalidades, como também têm descrições de características físicas e tudo mais, profissões, idade, data de nascimento, até signo. Alberto Caeiro, então, seria esse mestre, digamos assim, dos heterônimos.
e ele nasce em 1889. E ele chega até mesmo a falecer, então o Fernando Pessoa cria e mata o seu heterônimo, então ele falece em 1915. Ele nasce em Lisboa e ele vive quase toda a sua vida no campo, e isso é interessante, porque geralmente os grandes intelectuais viviam na cidade, mas o mestre dos heterônimos de Pessoa é um ser do campo e que não teve educação no sentido de estudos, ele estudou somente até as séries primárias. Caeiro é descrito como loiro, dos olhos azuis, que parecia frágil, mas que não era muito frágil, mas que morreu ali tuberculoso. E agora peço licença para ler o trecho de um poema de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, talvez o heterônimo top 1? Já me conte nos comentários qual é o seu heterônimo favorito e vamos lá! Da minha aldeia, vejo quanto de terra pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo desse outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vida à chave, escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos mais pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Gente, que poema lindo, eu acho que dispensa comentários, né? Porque ele realmente fala dessa questão de quanto a vida urbana nos tira a vida, no sentido de tirar essa noção do ser humano de ver as coisas com leveza, de ver as coisas com calma. A nossa noção com o tempo hoje é muito diferente. Então, hoje o tempo passa muito rápido e parece que no ambiente rural, no ambiente do campo, ao qual o Alberto Caeiro se restringe, mas ao mesmo tempo tendo uma visão ampla dessa cidade, parece que é diferente. Então, quando ele fala que essa cidade ela não nos deixa ver, nós temos ali um duplo sentido, né? Tanto pela questão dos prédios enormes, pela questão dessas construções modernas ali que vão tampando as vistas da nossa janela, que vão tampando a nossa visão do horizonte, como também essa questão mais subjetiva de que esse tempo urbano, desse caos urbano, ele não nos permite ver a vida, refletir sobre a vida de fato. Depois temos Álvaro de Campos, que nasce em Tavira no ano de 1890. No dia 15 de outubro, às 1h30 da tarde, para ser mais precisa. Ele que é formado em engenharia naval, mas que está ali em Lisboa na inatividade no momento. Fernando Pessoa observa que Álvaro de Campos tem 1,75 de altura, 2 centímetros a mais que Fernando Pessoa ele mesmo. Ele é magro, entre o moreno e o branco, cabelo liso e usa um monóculo. E agora peço licença para vocês para falar um trecho do poema Tabacaria, de Álvaro de Campos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tenho certeza que vocês já viram essa frase no Facebook. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada, constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Poema belíssimo, mais um poema aí que nem tenho o que eu comentar sobre ele. Gente, olha só essa parte. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E aí, entre parênteses, e se soubessem quem é, o que saberiam? Olha só como isso é rico de interpretação, como isso nos possibilita ter 1000 análises. Então, apesar de alguém conhecer o nosso nome, saber onde moramos, o que fazemos, qual é a nossa idade, será que essa pessoa realmente nos conhece? O que é conhecer alguém? Será que é só saber o nome da pessoa, o que ela faz, quantos filhos tem, se é casada, se é solteira? Ou será que é saber quais são os sonhos dessa pessoa, quais são os gostos, quais são as preferências, quais são as mágoas, os rancores, os sonhos? O que será que é conhecer alguém?
E agora temos Ricardo Reis, que nasce em 1887. Nasce no Porto, mas está no Brasil no momento e é médico. Ricardo Reis é um pouco mais baixo, forte, de um vago moreno mate, e foi educado em um colégio de jesuítas. E aí vai um pouco da palavra de Ricardo Reis. Vivem em nós inúmeros. Se penso ou sinto, ignoro. Quem é que pensa ou sente? Sou somente o lugar onde se sente ou pensa. Tenho mais alma que uma, há mais eus do que eu mesmo. Existo, todavia, indiferente a todos. Faço-os calar, eu falo. Os impulsos cruzados de que sinto ou não sinto disputam em quem sou. Ignoro-os, nada ditam. A quem me sei, escrevo. E agora o meu trecho favorito de todos, tanto do Ricardo Reis como dos heterônimos de Fernando Pessoa de forma geral. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. E é interessante que o José Saramago, outro autor português aí de suma importância, escreve um livro que se chama O Ano da Morte de Ricardo Reis, e que eu ainda não li, inclusive preciso. E aí nós temos ainda o Bernardo Soares, que é um semi-heterônimo. Semi-heterônimo é um heterônimo que tem as características muito parecidas com a do autor, então por isso que ele é semi, porque a sua personalidade é bem parecida com a do Fernando Pessoa, ele mesmo. Ainda que Bernardo Soares também tem essa construção aí heteronímica, imaginativa, fictícia. Segundo Fernando Pessoa, Bernardo Soares, ele aparece sempre que ele está sonolento. E o Bernardo Soares é o autor, então, de O Livro do Desassossego, que eu tenho nessa edição aqui. E é um livro simplesmente magnífico, eu acredito que é o livro favorito da vida de muitas pessoas, porque cada parte que você abre o livro, você se debate com um trecho sensacional, inclusive tem um aqui outro que eu marquei. Então ele é um semi-heterônimo nas palavras de Fernando Pessoa, porque não sendo a minha personalidade, também não é totalmente diferente da minha. Então, apesar de o meu trecho favorito ali ser do Ricardo Reis, eu acho que o meu livro favorito é do Bernardo Soares. E aí temos outras curiosidades sobre Fernando Pessoa, então já contei pra vocês uma curiosidade aí do encontro dele com a Cecília Meirelles. E outra coisa que eu acho assim incrível é que após a morte dele, acharam na casa dele um baú com muitas coisas dentro desse baú, muitas anotações, trechos de poemas, de reflexões, enfim, coisas demais. Então, o livro do Desassossego, que é um livro póstumo, conforme eu já expliquei para vocês bem certinho, então não vou me detalhar muito nesse livro, porque já há a resenha dele aqui no canal. Então, dentro desse baú havia ali várias anotações com a sigla LD. Fernando Pessoa já havia contado para algumas pessoas que ele estava escrevendo um livro que se chamaria Livro do Desassossego. Então, tudo que estava escrito ali com LD foi atribuído a esse livro. Ele também já tinha deixado, então, uns fragmentos ali prontos. Só que à medida que estudiosos foram encontrando mais fragmentos, eles foram adicionando ao livro. Então, o livro, em cada publicação ali, tinha novas coisas. Hoje em dia já está sendo publicado ali quase que fechadinho, mas ainda pode ser que outras coisas sejam encontradas, talvez em cartas, talvez deixadas em outro lugar, não se sabe, porque Fernando Pessoa era um autor muito misterioso. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa mega conversa sobre os heterônimos de Fernando Pessoa, e eu convido vocês para assistirem também a resenha do livro do Desassossego a seguir.